Feliz de te ter aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo oficial do canal. Aqui vão ser postados conteúdos um pouco mais extensos, que precisa ser trabalhado, assuntos um pouco mais complexos, conteúdos que têm mais informações. Então fique ligado que se você quiser, já vai agora, já dá o like aí, se inscreve para nos ajudar, principalmente nesse início é importante. Vou estar postando um conteúdo junto com a equipe aí, vamos fazer um trabalho legal para estar agregando valor para vocês aí. Então já curte, se inscreve, ativa o sininho aí e vamos para cima. E vamos falar hoje sobre Páscoa, né? Hoje, sábado, amanhã se comemora a Páscoa e está sendo muito falado, né? Nesses dias são muito falados sobre isso. Nesse vídeo aqui eu não vou entrar no assunto do coelhinho, do ovo, porque eu acho que isso já todo ano alguém traz algum assunto relacionado a isso. Todo ano tem alguém falando sobre isso. E isso já foi mais do que falado que não existe Páscoa com coelhinho, isso não existe, isso é totalmente origem de uma cultura totalmente pagã, isso não faz sentido nenhum, isso foi uma coisa que inventaram para comercializar nesse dia, para ganhar dinheiro, essa é a grande verdade, e deturpar o real sentido da Páscoa, tá? Mas o que eu quero entrar hoje e falar com vocês é sobre o assunto relacionado à Páscoa, no que diz respeito à questão Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Quais são as diferenças e por que elas existem? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente está falando de Páscoa, é entender o que realmente significa Páscoa. Primeiramente, o povo judeu começou a comemorar a Páscoa, né? Segundo o mandamento de Deus. Em Êxodo começa dizendo que um novo rei assumiu o Egito e ele não se lembrava nem conheceu a José. E esse novo rei que assumiu o Egito viu que os israelitas estavam se tornando muito numerosos, se multiplicando demais. E ele começou a olhar isso com olhos meio intimidadores, achando que os israelitas poderiam tomar o reino do Egito das mãos deles. Logo, ele começou a escravizar de forma ordenada o povo israelita, os hebreus. E aconteceu que o povo ficou séculos escravizado no Egito. Durante muitos anos, o povo ficou escravizado no Egito. Isso foi muito ruim. Foram mais ou menos, vamos colocar, uma faixa de 400 anos escravizado pelos egípcios na terra do Egito, o povo de Deus. Até que o Senhor levanta um libertador, se chama Moisés, e através desse libertador, o Senhor traz justiça para o povo israelita e traz juízo para o povo egípcio. Dentro das 10 pragas, por um momento o Senhor manda eles fazerem um memorial sobre o que estava acontecendo. Ali nós temos o primeiro mandamento a respeito da Páscoa. Então, o que significa a Páscoa na verdade? A Páscoa a primeira Páscoa, a que começou, foi com o mandamento de Deus, através de Moisés e de Arão, para o seu povo, para eles comemorarem o dia da saída que o Senhor retirou com mãos fortes o povo da escravidão, do Egito. E o Egito significa a terra da escravidão. O Senhor retira eles de lá. Então o Senhor manda eles fazerem um memorial que seria sentar-se, reunir-se em família ao redor de uma mesa com alguns elementos de características singulares para trazer à memória o que eles tinham passado na terra do Egito e o que o Senhor fez tirando eles de lá para levar eles para a terra prometida. Então, a real Páscoa judaica se trata de um memorial, de uma comemoração em memorial que o Senhor fez com o povo, que foi tirar ele da escravidão e libertar ele. Pois bem, quando nós chegamos em Cristo, há uma passagem quando Cristo está ali com os apóstolos, que ele toma o pão e que pega o cálice e faz a representação de si mesmo através desses dois elementos. Nesse momento,
Cristo estava ou não comemorando a Páscoa? Isso já é uma pergunta que muitas pessoas têm. E sim, Cristo naquele momento, por mais que nesse texto de forma singular não esteja dizendo que havia os outros elementos pascual da ceia, naquela ceia, Cristo sim estava comemorando a Páscoa, porque em outros textos nós vemos ele falando para Pedro, ele falando para os outros discípulos, para arrumarem a ceia da Páscoa para eles celebrarem. E nessa ceia acontecem muitas coisas. Uma delas é o Senhor Jesus revelar o traidor de forma que os outros não percebessem, mas ali foi revelado através de Judas, quando ele dá o único discípulo que soube que era Judas o traidor foi João, porque Pedro pergunta a João, faz um sinal para João perguntar a Cristo quem era o traidor, após a grande fala que questionou muito, que causou muito questionamento entre eles. Então o Senhor Jesus naquele momento para e faz essa pausa e fala, né, sobre esses monumentos que é o pão e o vinho. Só que nesse texto, e essa é uma das grandes guerras, brigas teológicas, é que não existiam, nesse texto não existe ali dizendo que também havia as ervas amargas, que também havia o cordeiro na mesa, não existe uma citação singular desses elementos nesse texto e algumas pessoas acabam se perdendo, mas obviamente nós podemos entender da seguinte maneira: é como se eu fosse até uma sorveteria dizer que eu vou tomar sorvete. Eu não preciso dizer que eu vou tomar sorvete se eu estou indo, se eu já disse que eu vou até a sorveteria, porque seria um raciocínio lógico isso. É a mesma coisa Cristo, quando manda os discípulos arrumarem a festa da ceia pascual, é como se ele tivesse precisando dizer também no texto que ali tinham todos os elementos que os judeus, e eles sendo judeus, comemoravam em memorial. Então Cristo não veio para apagar e nem deixar de existir, tirar da existência da festa pascual dos judeus de forma cultural, que era o memorial da retirada do povo da escravidão. Cristo não veio fazer isso. Mas é interessante porque Cristo veio trazer um sentido mais intrínseco e o verdadeiro sentido da Páscoa. E é aqui que nós precisamos entender. Cristo, ele sempre foi o sacrifício vivo. Ele sempre foi o cordeiro imaculado que veio para morrer, para ser imolado. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. Então, muito mais do que um simbolismo de tirar o povo da escravidão física, literal, de ser escravo de um outro povo, Cristo veio tirar a escravidão do pecado das nossas vidas. Cristo veio nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é o significado a partir de Cristo para nós. Ora, nós não podemos deixar de entender e compreender que Cristo não anulou a comemoração memorial pascual judaico-cultural. Isso não aconteceu. Existiu. E o povo não está errado, sendo judeu, em comemorar dessa forma. Porém, todavia, o verdadeiro significado daquele cordeiro que foi pedido desde lá do Êxodo para ser sacrificado, que deveria ser um cordeiro novo, que deveria ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, que deveria ser um cordeiro em perfeito estado de vida, isso nós precisamos entender. Por que um cordeiro? Se Cristo mesmo é trazido como um cordeiro durante diversas vezes durante as Escrituras, o simbolismo do cordeiro simboliza Cristo indo para a cruz, calado, mudo, quieto, como um cordeiro. Então, aqui nós precisamos parar e refletir para entender, criar entendimento dentro disso. A grande verdade é que
sacrificialmente falando, Cristo sempre foi o Cordeiro da Páscoa, mesmo antes de vir e morrer naquela cruz. Desde quando o Senhor tirou o povo do Egito com mãos fortes e que eles sacrificavam o cordeiro em família e eram ali, havia ceia, aquele cordeiro, ele já simbolizava o sacrifício de Cristo na cruz, que mais do que tirar da escravidão literal, era tirarmos da escravidão do pecado. Eu paro e faço uma análise da minha vida e gostaria que você refletisse também nesse sentido. Será que nós merecíamos a morte de Cristo da forma que foi pelos meus pecados, pelos seus pecados? Bom, certamente que não. Mas Deus quis assim. Em seu infinito amor, Ele nos amou primeiro. Então eu quero deixar essa reflexão mais do que um estudo, mais do que uma clareza ou ensino sobre a Páscoa. Eu queria deixar essa reflexão para você. Que você entendesse que a Páscoa nada mais é de que o verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi entregue por mim e por você, morreu. Porém, no terceiro dia, ele ressuscitou e vive para todo sempre. E na ceia de Cristo, ele manda nós fazermos as ceias e participar do corpo dele para lembrar da morte e da ressurreição e também de que ele vai voltar para nos salvar. Então fica isso para você de reflexão, que nós venhamos criar esse entendimento. Sem coelhinhos, sem ovos. Não estou dizendo que você não possa comer chocolate nesse dia, mas eu estou dizendo que você precisa entender e talvez ensinar também as pessoas ao seu redor que mais do que coelho, que foi criado para comércio, mais do que ovos de chocolates, as ervas amargas, o Cordeiro Imaculado. Sim, esse Cordeiro é o real significado da Páscoa. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, nos ajude, tá? Porque nós vamos colocar conteúdo aí, nós estamos trabalhando firmemente aí com a nossa equipe para poder estar colocando conteúdo de valor aqui para vocês, gratuito, para que vocês sejam edificados e que nós venhamos a crescer no conhecimento do Senhor. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.